Imagine por um momento que dinheiro não é apenas papel ou números em uma tela, mas uma força silenciosa que governa quase todas as decisões em nossas vidas. Da casa em que moramos à qualidade da comida que colocamos na mesa, tudo é influenciado por como entendemos ou ignoramos as regras invisíveis do dinheiro. Os dados são claros. De acordo com o relatório global de riqueza do Credit Suisse, 1% mais rico do planeta controla mais de 45% da riqueza mundial. E, no entanto, essa elite não chegou lá por sorte. Eles chegaram lá porque entenderam que dinheiro não se ganha apenas com esforço físico, mas com estratégia, mentalidade e visão de longo prazo. Talvez você também já tenha sentido isso. Aquela sensação de que existe um manual de instruções que nunca lhe foi dado. Um manual secreto que parece reservado apenas para alguns poucos selecionados. Me conte nos comentários se você já teve essa suspeita. Quero ler para você. Hoje, vou revelar 10 regras invisíveis que os ricos aplicam todos os dias e que raramente são ensinadas na escola ou em um emprego tradicional. Se você conseguir internalizá-las, não apenas sua visão sobre dinheiro mudará, mas também sua relação com o tempo, a liberdade e as oportunidades. Regra 1. Faça o dinheiro render mais do que você. A maioria das pessoas foi criada com a ideia equivocada. Trabalhe duro e você alcançará estabilidade financeira. No entanto, a realidade é mais dura. O trabalho duro por si só raramente leva à riqueza. Por quê? Porque, embora você tenha apenas 24 horas por dia, o dinheiro não tem limites de tempo ou energia. Uma nota devidamente colocada no lugar certo pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo enquanto você dorme, viaja ou aproveita o tempo com sua família. Os ricos entenderam essa verdade décadas atrás. O dinheiro deve se tornar um exército silencioso de funcionários financeiros. Cada dólar, cada euro ou cada peso que economizam e investem deixa de ser um pedaço de papel e se torna um trabalhador incansável que nunca tira férias. Um exemplo numérico revelador. Se uma pessoa comum guarda $200 por mês debaixo do colchão, após 10 anos, ela terá R$24 mil a menos devido à inflação. Por outro lado, se esses mesmos $200 forem investidos em um fundo de índice S&P 500, com retorno anual histórico próximo a 10%, em 10 anos, eles se tornarão aproximadamente R$38.800. A diferença é gritante. Não é que essa pessoa trabalhou mais horas, mas que seu dinheiro rendeu mais do que ela. Os ricos se multiplicam, não acumulam. Aqui está a chave. A classe média tende a pensar em termos de poupança, como guardar o que sobra depois de gastar, enquanto os ricos pensam em termos de investimento estratégico. O ver em vez de agir. Enquanto outros veem R$1.000 como uma despesa, eles os veem como uma semente capaz de dar frutos infinitos. Enquanto outros buscam uma renda extra para aumentar sua renda, os ricos buscam um ativo extra que possa multiplicar sua renda sem multiplicar seu esforço. Diversificação de soldados financeiros. Este exército silencioso de que falo não se forma com um único tipo de investimento. Os ricos normalmente distribuem seu capital em diferentes frentes. Imóveis, aluguéis que geram fluxos mensais constantes. Ações e fundos de índice, crescimento a longo prazo. Negócios automatizados ou digitais, vendas online que não dependem de sua presença física. Royalties e direitos autorais, música, livros, patentes, renda que continua entrando de algo feito no passado. Cada fonte de renda passiva se torna um soldado protegendo sua liberdade financeira. Uma mudança de mentalidade. Pergunte a si mesmo: você quer continuar trabalhando pelo dinheiro ou prefere que o dinheiro trabalhe para você? Não importa quanto você ganha hoje. Se você reservar pelo menos 10% da sua renda e alocá-lo em um ativo produtivo, estará dando o pontapé inicial. Pode ser lento no início, mas com o tempo, os juros compostos acelerarão o processo. Pense desta forma: se cada dólar é um funcionário, você quer apenas alguns trabalhadores cansados ou um exército inteiro que nunca se cansa? Se esta regra ressoou com você, deixe-a nos comentários com a frase:
Nada me impede, tudo me impulsiona. Assim, saberei que você é um daqueles que estão prontos para construir um exército financeiro que nunca dorme. Regra 2. Gaste para crescer, não para impressionar. O luxo prematuro é provavelmente uma das armadilhas mais caras da vida moderna. Aquele carro esportivo financiado a prazo, aquele relógio que brilha no seu pulso ou aquelas roupas da moda que mudam a cada estação, são símbolos que consomem capital, mas não geram valor. A verdadeira riqueza raramente se constrói com base nas aparências. Como Thomas Stanley demonstrou tão apropriadamente em seu livro O Milionário Mora ao Lado, a maioria dos milionários de primeira geração não ostenta riqueza nos primeiros anos. Pelo contrário, vivem abaixo de suas posses por longos períodos, concentrando cada dólar extra em investimento em vez de ostentação. O custo oculto de impressionar. Suponha que alguém decida comprar um carro de $40 mil assim que começar a ganhar um salário mais alto. O mesmo carro, 5 anos depois, provavelmente terá se desvalorizado em 60%, o que significa que perderá $24 mil em valor. Agora, se essa mesma pessoa tivesse investido esses $40 mil em um fundo com retorno médio anual de 8%, em 10 anos teria cerca de $86 mil. A diferença não é apenas monetária, é mental. Um carro se desvaloriza, enquanto um investimento se fortalece com o tempo. Os ricos gastam estrategicamente. O segredo não é não gastar, mas gastar com sabedoria. Cada despesa deve ser avaliada com uma única pergunta: isso está me aproximando da liberdade financeira ou simplesmente alimentando meu ego momentâneo? Um milionário raramente gasta para impressionar o vizinho. Seus gastos são estratégicos. Eles investem em educação para multiplicar seus conhecimentos e habilidades. Eles investem em ferramentas de negócios que lhes permitem gerar mais renda. Eles compram ativos que produzem um fluxo constante de dinheiro. É um padrão claro. Os ricos não compram coisas para se exibir, mas para fazer com que essas coisas trabalhem para eles. A armadilha social do sucesso instantâneo. Vivemos em uma era em que o sucesso parece ser medido em fotos do Instagram. Roupas novas, viagens constantes, relógios brilhantes e jantares luxuosos. Mas, por trás dessa fachada, muitas vezes há dívidas, estresse e um crescente vazio financeiro. O verdadeiro sucesso, aquele que dura, não precisa ser postado nas redes sociais. Ele é construído silenciosamente, dia após dia, com decisões inteligentes que ninguém aplaude no início, mas que todos invejam depois. No fim das contas, o verdadeiro luxo não é um carro que se desvaloriza, nem um relógio que sai de moda. O verdadeiro luxo é liberdade. Poder escolher o que fazer com seu tempo, a quem dedicar sua energia e como você quer viver. Regra 3. Cerque-se de mentes que expandam sua visão. O dinheiro tem limites, mas a mente não. E, no entanto, a maioria das pessoas se cerca de vozes que repetem as mesmas coisas. É muito arriscado, é melhor ficar onde está, dinheiro só traz problemas. Esse tipo de ambiente não multiplica sua riqueza, apenas a reduz. Os ricos sabem disso muito bem. É por isso que buscam mentores, conselheiros e comunidades que os desafiam a pensar maior. Porque o conselho certo, na hora certa, pode poupar anos de erros e milhares de dólares em perdas desnecessárias. O valor de uma única ideia, pense nisso. Uma recomendação de investimento que evita que você perca $10 mil já vale mais do que qualquer relógio de luxo. E o mais interessante é que essas ideias geralmente surgem de conversas com as pessoas certas. Apenas um mentor pode mudar a maneira como você pensa sobre dinheiro. Uma comunidade focada em crescimento pode inspirá-lo a tomar atitudes que você jamais teria tomado sozinho. A solidão financeira custa caro. Muitas pessoas trilham seu caminho financeiro em silêncio, acreditando que fazer tudo sozinhas é sinal de independência. Mas a verdade é diferente. A solidão financeira custa caro. Ela te leva a repetir erros que outros já cometeram. Ela te priva de oportunidades que circulam em certos círculos e nunca chegam aos que estão isolados. Ela te mantém preso a uma visão limitada, enquanto outros seguem em frente com clareza.
Os ricos não veem o aprendizado como uma despesa, mas como um investimento de alto rendimento. Eles sabem que cada conversa com uma mente mais aberta é como abrir uma janela para um horizonte maior. Regra 4. Construa um muro de liquidez. A riqueza não se mede apenas pelo que você investiu. Ela também se mede pela tranquilidade com que você dorme à noite. E essa paz de espírito começa com uma palavra: liquidez. Os ricos sempre mantêm um fundo de emergência equivalente a 6 a 12 meses de despesas. Essa reserva não é um luxo, é um escudo. Permite que enfrentem a vida com poder. O poder de rejeitar um acordo injusto. O poder de esperar por uma oportunidade melhor sem se desesperar. O poder de negociar com calma, pois não precisam dizer sim a tudo. O custo de não ter liquidez. A maioria das pessoas comete o erro de investir cada dólar sobrando sem reservar uma reserva. O problema surge quando algo inesperado acontece, uma demissão, uma doença, uma crise econômica. Quem não tem liquidez é forçado a vender ativos no pior momento possível, quando os preços estão baixos. Isso destrói anos de construção financeira. Por outro lado, quem tem uma muralha de liquidez consegue resistir à tempestade. E mais, pode tirar vantagem disso. Enquanto outros vendem por pânico, compram em pechinchas. Um exemplo numérico. Digamos que suas despesas mensais sejam de R$2.000. Um fundo de emergência sólido deve variar entre R$12.000 e R$24.000. Esse valor, bem protegido em contas líquidas ou instrumentos de fácil acesso, pode fazer a diferença entre ser vítima de uma crise ou transformar a crise em sua maior oportunidade. Se essas duas regras ressoaram com você, deixe nos comentários a frase: "Eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida." Porque a verdadeira riqueza começa na sua mente, é construída com disciplina e é protegida com visão. Regra 5. Tempo é mais valioso que dinheiro. Uma conta perdida sempre pode ser recuperada. Uma hora perdida, nunca. Esta é a equação silenciosa que os ricos entendem e a maioria ignora. Enquanto muitos se concentram em economizar centavos lavando o próprio carro ou realizando pequenas tarefas, os ricos protegem seu tempo com absoluto zelo, porque sabem que a diferença não está em trabalhar mais, mas em trabalhar melhor. Como os ricos protegem seu tempo? 1. Eles delegam tarefas. Se algo pode ser feito por outra pessoa a um custo menor do que o valor da sua hora produtiva, eles delegam sem hesitação. 2. Eles automatizam processos, de sistemas automatizados de investimento a negócios digitais que funcionam em piloto. 3. Eles priorizam o essencial, distinguem entre o urgente e o importante, concentrando-se no que realmente impulsiona sua riqueza. O tempo não é apenas um recurso, é o ativo mais poderoso de todos. O efeito do tempo no investimento. Investir cedo, mesmo que seja uma pequena quantia, é a maneira mais eficaz de multiplicar a riqueza. Um exemplo simples: se aos 20 anos você investe apenas $200 por mês, com um retorno anual de 8%, aos 60 anos você terá cerca de R$587 mil. Mas se você começar aos 30, com o mesmo hábito, terá apenas R$260 mil. A diferença de 10 anos representa mais que o dobro do seu capital acumulado. Esse é o verdadeiro valor do tempo. Invisível no início, incalculável no final. Os processos do tempo são fundamentais, e quem age com consciência pode multiplicar sua riqueza. Regra 6. Domine os juros compostos. Albert Einstein os chamou de a 8ª maravilha do mundo, e ele não estava exagerando. Os juros compostos transformam pequenos hábitos financeiros em fortunas silenciosas que crescem enquanto você dorme. O poder matemático dos juros compostos. Vejamos um exemplo. Se você investir $300 por mês em um fundo com retorno médio anual de 8%, dos 25 aos 65 anos, você terá mais de R$850 mil. Agora, destes 850 mil, apenas 144 mil terão saído do seu bolso. O restante, mais de 700 mil, terá sido gerado pelo seu próprio dinheiro trabalhando para você. É isso que os ricos entendem. A verdadeira mágica não está em economizar muito, mas em começar cedo e manter a disciplina.
A paciência matemática dos ricos. O cidadão comum busca atalhos, fique rico rápido, encontre o investimento milagroso, ganhe na loteria. Os ricos, por outro lado, jogam um jogo diferente, o jogo da paciência matemática. Eles sabem que os juros compostos não exigem sorte, apenas perseverança. Cada dólar investido se torna um trabalhador que nunca tira férias, que trabalha dia e noite e que com o tempo traz consigo outros dólares. 3. Se essas duas regras ressoaram com você, escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Que esta afirmação seja sua âncora para lembrar que cada minuto e cada dólar tem o poder de se multiplicar se você souber onde colocá-los. Regra 7. Nunca aceite menos do que você vale. O dinheiro é um reflexo do valor percebido, e o valor percebido sempre começa com a autopercepção. Os ricos entendem isso. Antes de convencer o mercado a pagar mais, eles se convencem de que valem a pena. Negociar não é ganância, é justiça. A maioria das pessoas tem medo de causar desconforto, permanece em silêncio em entrevistas de emprego e aceita termos injustos para não parecer problemática. Mas toda concessão desnecessária é riqueza perdida. Os ricos, por outro lado, negociam com dados, confiança e uma visão de longo prazo. Eles sabem que dizer não ao acordo errado abre caminho para o acordo certo. Um estudo da Glassdoor revelou que apenas 39% dos candidatos negociam seu primeiro salário. No entanto, aqueles que o fazem alcançam uma média de 7% a mais na renda inicial. Parece pouco, mas projetado ao longo de uma carreira de 30 anos, pode significar centenas de milhares de dólares de diferença. O poder do valor em ação. Pense em um advogado corporativo que cobra $200 por hora. Se ele não acreditasse que seu tempo valia tanto, ninguém mais o pagaria. O mesmo vale para você. Sua renda é um espelho do seu valor próprio. Os ricos nunca se contentam com menos do que contribuem, porque sabem que cada dólar perdido por falta de negociação é um dólar que nunca recuperarão. O poder do valor em ação. Pense em um advogado corporativo que cobra $200 por hora. Se ele não acreditasse que seu tempo valia tanto, ninguém mais o pagaria. O mesmo vale para você. Sua renda é um espelho do seu valor próprio. Os ricos nunca se contentam com menos do que contribuem, porque sabem que cada dólar perdido por falta de negociação é um dólar que nunca recuperarão. Regra 8. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. A diversificação inteligente é um muro que separa a estabilidade da ruína. Aqueles que dependem de uma única fonte de renda, um único investimento ou um único mercado, vivem à mercê de fatores fora de seu controle. Diversificação verdadeira. Muitas pessoas acreditam que diversificação significa abrir várias contas bancárias ou ter dinheiro espalhado em diferentes contas poupança. Isso não é diversificação, é dispersão. Diversificação significa investir capital em ativos de diferentes tipos, de modo que o que afeta um não destrua o todo. Exemplo clássico. Uma carteira composta apenas por ações pode perder 40% em uma queda do mercado de ações. Em contraste, uma carteira equilibrada com 40% de ações, 30% de imóveis, 20% de títulos e 10% de metais preciosos não só se mantém melhor, como pode até se beneficiar da volatilidade. Os ricos distribuem imóveis que geram renda, negócios que geram fluxo de caixa, ações que se valorizam, metais que protegem contra a inflação e até capital semente em startups de alto potencial. Assim, eles não dependem de um único motor econômico, mas de vários operando em paralelo. O erro mais caro. Basta olhar para a história. Em 2008, milhões de pessoas perderam grande parte de suas economias porque dependiam exclusivamente do mercado imobiliário. Em 2020, muitas outras ficaram vulneráveis porque tinham tudo em negócios físicos sem suporte digital. Os ricos aprendem, não se trata de adivinhar o futuro, mas de se proteger contra todos os futuros possíveis. Se você sente que este princípio de autoestima e diversificação ressoa com você, escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Faça desta frase uma promessa a si mesmo. Nunca aceite menos do que você vale e nunca confie em uma única aposta.
Regra 9. Use o dinheiro dos outros estrategicamente. Os ricos não têm medo de dívidas. Pelo contrário, eles as entendem como uma ferramenta de alavancagem. Enquanto a maioria das pessoas as usa para consumo, comprar um carro que está se desvalorizando, financiar férias ou encher a casa com coisas, os ricos as usam para multiplicação, adquirir ativos que geram mais dinheiro do que o custo do empréstimo. Dívida inadimplente versus dívida boa. A diferença está no destino. Dívida inadimplente. Pagar com cartão de crédito por uma televisão ou uma viagem que perderá valor desde o primeiro dia. Dívida boa. Uma hipoteca que financia um imóvel para aluguel, um empréstimo para expandir um negócio produtivo ou capital de investidor que acelera o crescimento de uma empresa. Exemplo da vida real. Se você compra um apartamento com uma hipoteca de 6% de juros, mas esse imóvel gera um retorno líquido anual de 10% em aluguel, a dívida se torna uma ferramenta de alavancagem. Essa diferença de 4% não apenas quita o empréstimo, mas também cria patrimônio com dinheiro que não era seu. O princípio da alavanca. Imagine tentar mover uma pedra enorme com as próprias mãos. Impossível. Mas com uma alavanca você consegue. O dinheiro dos outros é essa alavanca. Ele permite que você mova projetos maiores do que conseguiria com seu próprio capital. Os ricos sabem. O segredo não está em fugir das dívidas, mas em fazer o dinheiro emprestado trabalhar a seu favor e não contra você. 37. Regra 10. A mentalidade é o verdadeiro ativo. Você pode ter o melhor plano financeiro, o consultor mais brilhante e os números mais promissores, mas sem a mentalidade certa, nada funcionará. O dinheiro é um resultado, não uma causa, e esse resultado sempre decorre da maneira como você pensa. Mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. A diferença entre alguém rico e alguém comum geralmente não é a renda, mas a perspectiva. Aqueles que vivem com uma mentalidade de escassez veem obstáculos em cada esquina. É muito arriscado, não tenho o suficiente, não é para mim. Aqueles que vivem com uma mentalidade de abundância enxergam oportunidades onde outros veem problemas. Como posso tornar isso possível? A quem devo perguntar? O que preciso aprender? O efeito da visão de longo prazo. Um estudo da Universidade de Stanford sobre gratificação adiada mostrou que pessoas que conseguem adiar recompensas imediatas alcançaram melhores resultados financeiros e profissionais ao longo da vida. Os ricos aplicam esse princípio todos os dias, visualizam a riqueza antes de tê-la, agem como se ela já estivesse a caminho e mantêm a disciplina necessária para tornar essa visão realidade. Não é mágica, é foco, e esse foco repetido ao longo do tempo cria resultados. Agora você vê, a diferença entre aqueles que alcançam a riqueza e aqueles que apenas sonham com ela não está em segredos impossíveis de decifrar, mas na mentalidade, nas decisões e nos hábitos que se repetem todos os dias. Não importa de onde você vem ou quão distante o objetivo parece. Cada pequeno passo, cada escolha consciente, cada renúncia ao desnecessário é um bloco de construção na sua liberdade. E se algo que você ouviu ressoou com você, não ignore. Isso significa que você está pronto para a próxima mensagem. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada, porque o conhecimento transforma, não pelo que você sabe, mas pelo que você decide aplicar.